Hoje é 30 de maio de 2020, um sábado, porque hoje é sábado. Amanhã é domingo. Amanhã não quer ver ninguém bem. Hoje que é o dia do presente. Porque hoje é sábado. Isso é Vinícius de Moraes. Uma poesia linda. Vamos deixar a Rainha Louca em paz. Hoje é sábado. Na segunda-feira, de repente, nós continuemos com o episódio dessa rainha que não era má, não. Ela era até boazinha, tinha bons propósitos, só não sabia empregá-los, foi um desastre. Deixamos de lado a Rainha Louca e vamos pensar. Na sexta-feira para sábado, o Escriba viu um filme com Tom Hanks, um excelente ator. Ele era um propagandista de televisão, qualquer episódio assemelhado, e tinha um coração de mãe no filme. E o que aconteceu no filme e fora dele? O Escriba achou que Tom Hanks era melhor que o diretor, ou o diretor era inferior à capacitação de Tom Hanks. De qualquer forma, ele contracena com um jornalista que havia recebido a missão de o entrevistar no máximo com 400 palavras. Isso acontece muito na imprensa moderna. O editor encomenda uma crônica a um dos proponentes a escrever e limita não mais que 400 palavras. E é preciso que a crônica seja medida em 400 palavras. Isso em função deste escrevinhador, ou dizedor, não funciona, porque a cabeça deste escriba funciona de forma diferente. O escrito é escrito numa espécie de quadro negro que o escriba tem no cérebro, e o escriba vai lendo aquilo que se escreveu no quadro negro, o que torna a atividade muito complexa, mas é assim. Limitar as palavras ditas em 400 é muito mais difícil do que escrevê-las, porque quem escreve conta, e quem diz depois não consegue contar, a não ser que grave aquilo que já foi dito e não se vai perder tempo com isso aí. Então, esse escriba não vai escrever 400 palavras, vai procurar dizer essa crônica em menor espaço de tempo. O que acontece além desse filme com o Tom Hanks, que impressionou muito este antigo dizedor, é palavra que existe sim no português castiço lá atrás, o cronista, além disso, pensou numa obra, crê ele, que é de Aldous Huxley, A Ilha. Há um laboratório, os laboratoristas estão a trabalhar, pousam uma borboleta à janela, a borboleta fica ali dentro de uma campânula, mas um mês depois a borboleta estava viva. E um ano depois, o bichinho ainda vivia sem asas, sem perninhas, sem aqueles pistilos que borboleta tem, mas ele estava vivo. Então, de pesquisa em pesquisa, se descobriu que a borboleta havia sido contagiada pelo soro da vida eterna. E ela simplesmente não morria. Aquilo chegou a conhecimento das autoridades governamentais, e o que aconteceu? Era muito mais perigoso aquele bichinho vivo do que o coronavírus que nós temos hoje, porque se nós não morrermos, o mundo acaba destruído, ou nós temos que destruir um pedaço da humanidade. De repente,
Isto aí é um sonho secreto de alguém. Destrói-se metade da humanidade e o remanescente vive melhor, em melhores condições. Mas isso fica para as calendas e pesquisas depois. Então, o que sucedeu? Prosseguindo na crônica verbal, o governo descobriu que aquilo era o soro da verdade e os cientistas haviam sido contagiados com aquele soro. Pegou-se o casal de cientistas que havia sido contagiado e se pegou também toda aquela gente nas cercanias que havia recebido os respingos do soro da verdade. Levaram todo mundo a uma ilha deserta e todos os que haviam sido contagiados foram presos naquela ilha. E surgiu um problema, os descendentes. Os descendentes daqueles casais também eram preservados por toda a eternidade. O que sucedeu? Jogou-se anticoncepcional na água que servia a ilha, porque assim os presos não teriam filhos. Não tendo filhos, não haveria descendência e não haveria também a eternidade preservada. Os prisioneiros descobriram que aquilo estava a acontecer, houve uma revolta na ilha inteira. E o que sucedeu então? O governo decidiu destruir a ilha. E realmente atirou-se uma bomba que reduziu a escombros todas aquelas montanhas que estavam a circundar a ilha e seus habitantes. Pensou-se então que o problema estava resolvido e que a humanidade estaria protegida contra a eternidade. Veja-se que contradição. Nós não queremos morrer, mas em certas oportunidades nós precisamos morrer, porque se nós não morrermos, não haverá lugar para todo mundo e nós teremos, em parte, que ser mortos de uma forma automática ou de uma forma dolosamente determinada. O que aconteceu? Destruíram a ilha e se pensou, não, agora o problema da humanidade está resolvido, porque os sempieternos, eternos não serão mais porque foram violentamente destruídos. E o livro termina, na cabeça desse escriba termina, ele fabulou alguma coisa porque não se lembra do livro inteiro. Um pedaço, este dizedor inventou. Se não foi assim, paciência, quem não confiar na descrição há de comprar o livro. Deve ser de Aldous Huxley, deve ser, que morreu na pobreza, por falar nisso. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu? Pensou-se que se havia resolvido, mas no fim do livro há uma cena muito bem escrita, por sinal, em que no meio do mar, daquele mar azulado, um casalzinho a velejar numa barca muito pequena e muito gentil nas suas angulações, o casalzinho foge daquela destruição. E aquele casal estava, sim, preservado pela eternidade, porque tinha nas veias o soro da preservação infinita daquilo que Deus nos deu. O escriba, ontem à noite, se lembrou disso aí também com a relembrança do filme de Tom Hanks, que, repita-se, é melhor que o diretor, é ator demais para aquele filme. Lembrou-se disso o escriba e lembrou-se também de Aldous Huxley e de A Ilha. E deram muita risada, Dione e Paulo Sérgio. E Dione, quando ri, ela ri de verdade, ri pouco, mas a risada dela
é uma bênção para todos nós. Então, o que aconteceu? O casalzinho se preservou e, contando a história a Dione, o Paulo Sérgio disse: ô Dione, de repente, o que aconteceu, a Sabesp está pondo anticoncepcional na água que está servindo aos paulistas, porque ninguém sai de casa, não pode sair de casa, o acasalamento está sendo preservado, porque é necessário, sim, que façam uma medição muito boa nessa água, porque há, com certeza, um número maior de nenéns que há de nascer, o número maior de nenéns há de nascer, preservando-se o português castiço, depois que essa pandemia passar. E se dirá, o João nasceu antes ou nasceu depois da pandemia. É uma demarcação muito complicada, mas é assim que vai ser quando se escrever ou quando for reescrita a história do mundo. E com certeza essa história há de ser reescrita e escrita. E é necessário que os dirigentes do nosso universo tenham muito cuidado sobre como hão de passar para o conhecimento da eternidade dentro do binômio autoridade exercida e eficácia também reconhecida. Dito isto, este escriba está a cumprir mais do que uma obrigação, vai cumprir um preceito que foi predeterminado a ele quando começou a dizer essas crônicas, que seguramente tem muito mais que 400 palavras, mas o escriba não tem paciência para dedilhar o computador e sempre foi carregado no colo, sempre dedilharam o computador para este escriba e não há de ser hoje que há de mudar, para não perder a possibilidade de chegar aos seus visores, aqueles que estão a vê-lo. O escriba diz a crônica em mais de 400 palavras, lembrando-se de Tom Hanks e relembrando também essa obra linda de A Ilha. Aproveitando um desenho que fez, o escriba põe esse desenhozinho que é muito grato e muito caro afetivamente àquele que tempos atrás velejava, e velejava bem, diga-se de passagem. Depois disso, deixe-se a rainha louca onde ela está, em paz por enquanto, e la nave va.